Questão 29, prova amarela, UFSC 2022, falou assim: em aeroportos, para a segurança de todos, os passageiros passam por um detector que identifica resíduos explosivos e drogas. Esse detector é um espectrômetro de massa, do tipo tempo de voo, cujo esquema pode ser visto na figura abaixo. No interior do aparelho existe um alto vácuo. As partículas carregadas são abandonadas muito próximas à placa A e aceleradas em direção à placa B, devido a uma diferença de potencial V constante entre as placas A e B. Ao passar pela placa B, elas entram numa região onde não existe potencial acelerador e até atingirem a placa C, onde são detectadas. Desprezando a atração gravitacional, com relação ao comportamento das partículas carregadas no interior do espectrômetro, é correto afirmar que, primeiramente, a gente tem que estar esperto que o que está acontecendo aqui é um acelerador que utiliza um campo elétrico, né? Porque a gente sabe que sempre que existe uma diferença de potencial entre duas placas, entre essas placas existirá um campo elétrico. E a função do campo elétrico, de fato, é fornecer a força que será aplicada a uma carga inserida naquela região. Beleza? Então, entre A e B, com certeza, nessa região aqui, nós teremos um campo elétrico uniforme. Tá? Significa que a força que essa carga receberá será sempre a mesma. Tudo bem? E depois que passa por essa placa B, não existe mais essa região de potencial acelerador, ou seja, não existe mais campo elétrico. Então, se nessa região o campo elétrico será zero, isso significa que a força elétrica sobre essa partícula também será zero. Então, ela não sofrerá a aceleração. Então, significa que entre essas placas B e C, qualquer partícula que estará aqui, ela vai executar um movimento retilíneo e uniforme, beleza? Sendo que a velocidade que ela vai chegar na placa B, essa velocidade V aqui, se manterá constante ao longo do trajeto BC, beleza? Feito isso, dá para a gente marcar algumas coisas. Vamos ver o que ele fala aqui para a gente. 01. As partículas carregadas positivamente se movem no sentido contrário do campo entre essas placas A e B, enquanto as carregadas negativamente se movem no sentido do campo. Relembrando que se eu tiver uma placa positivamente carregada de frente a uma placa negativamente carregada, ou seja, existe uma diferença de potencial entre elas, aponto que o campo elétrico sempre aponta da carga positiva para a placa negativa, né? Ele é divergente da placa positiva e convergente para a placa negativa. Legal. O que a gente sabe, então? Que a carga positiva, quando colocada nessa região, ela será repelida pela placa da esquerda e atraída pela placa da direita. Então, ela vai se mover, ela vai sofrer uma força no mesmo sentido do campo elétrico. Já uma carga negativa abandonada nessa região sofrerá uma força, vai se movimentar no sentido contrário, tá? Então, esse item aqui não tá legal, porque ele fala que a carga positiva se movimenta no mesmo sentido de campo, no sentido contrário do campo, né? E não é sentido contrário, é mesmo sentido. Tá? Então, ele trocou aqui as bolas, beleza? Então, no mesmo sentido, tá? Então, esse item 1 está errado por conta disso aqui. Tá? 02. A aceleração das partículas entre a placa A e B é igual a Q vezes V sobre dm. Vamos lá. Então, visto que entre as placas A e B a força resultante é a própria força elétrica, porque o nosso exercício despreza a ação gravitacional, então posso aplicar aqui a segunda lei de Newton, né? A força resultante é igual à própria força elétrica. A aceleração da força resultante seria massa vezes aceleração, e a força elétrica o campo vezes o módulo da carga, né? Beleza? Porém,
ainda posso afirmar que existe uma relação entre o campo elétrico e a própria diferença de potencial elétrico ali, né? Sempre relembrando que o campo elétrico é dado pela diferença de potencial dividido pela distância, tanto é que uma outra unidade do campo elétrico, além de ser Newton por Coulomb, o campo elétrico também pode ser trabalhado como volt por metro, né? Então, volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb. Então, no lugar do campo elétrico, eu posso colocar a DDP dividido pela distância entre as placas A e B, tá? Vezes a carguinha que ali já estava. Então, a aceleração de qualquer partícula que for colocada dentro dessa região de campo elétrico fica carga vezes a diferença de potencial dividido pela distância entre as placas e multiplica a massa, conforme diz o item 2. Exatamente, então esse item está ok. Beleza? Na sequência, ao entrar na região entre as placas B e C, as partículas são desaceleradas devido à resistência do ar. Não. Lembra que nós comentamos há pouco que entre B e C não existe mais diferença de potencial. Elas vão executar um movimento retilíneo e uniforme. Elas não terão aceleração. Beleza? Então a 4 está fora. No item 08 ele falou assim: as partículas carregadas com massa 2 vezes maior levam o dobro do tempo para percorrer a distância L entre as placas B e C, em comparação com as partículas de mesma carga e massa. Bom, primeira coisa, né? A gente se lembra, que nós falamos há pouco, que o tempo que vai levar para percorrer o trajeto entre as placas B e C depende muito da velocidade que ela vai terminar o procedimento de aceleração entre A e B. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é relacionar essa aceleração em cada caso. Tá? Então, ele colocou aqui uma cena onde ele quer pegar uma carga que tem massa 2 vezes maior. Se eu for jogar na relação da aceleração que nós construímos aqui, onde a aceleração é a carga vezes a diferença de potencial entre essas placas, dividido por D vezes M, veja que se eu dobrar a massa, a aceleração dessa partícula ela vai acabar caindo pela metade, beleza? Então, se eu dobrar a massa, a aceleração cai pela metade. Legal. Agora eu preciso ver como que isso vai interferir na distância, beleza? Sempre relembrando que se a minha aceleração vai cair pela metade, se eu for chegar na função de posição, distância percorrida V0t mais AT quadrado sobre 2, beleza? Eu sei que essas cargas foram abandonadas, portanto, a velocidade de início é 0, tá? A distância no período de aceleração é o L, que ele chama, é o D, perdão, ele chama, esse D aqui. Então, essa é a distância percorrida. Legal. Automaticamente, o que eu vejo? Que o tempo para fazer isso acontecer, ele vai acabar sendo maior. Porque se a aceleração acaba caindo pela metade, isso implica que ele vai levar mais tempo para percorrer a mesma distância. Então, com certeza, ele vai chegar nessa placa B com uma certa velocidade que é menor, certo? Então, ele vai falar assim, que essas partículas com carga de massa 2 vezes maior levam o dobro do tempo, né? E, na verdade, não seria o dobro, porque esse tempo aqui ele estaria elevado ao quadrado, né? Então, a gente tem que se tocar em relação a isso aqui. Então, não seria o dobro, tá? Então, esse item aqui, 08, ele não está legal, tá? Tem uma relação com a raiz quadrada desse tempo, beleza? Na sequência, 16. Partículas carregadas com carga 4 vezes maior percorrem a distância L entre as placas A e B, B e C, na metade do tempo em comparação com partículas de mesma carga e massa. Vamos fazer um novo comparativo aqui. Agora eu estou
quadruplicando a carga. Aonde que isso vai interferir na aceleração? A aceleração que a gente deduziu é Q vezes V sobre dm. Então, se eu quadruplicar a carga, eu estarei quadruplicando a aceleração. Beleza. Jogando na relação da posição, na função horária de posição, eu vou descobrir de fato quanto tempo ele vai levar para percorrer a distância d. Beleza? Então, eles foram abandonados, partiram do repouso, tá? Então, essa distância d, ele vai percorrer com 4 vezes a aceleração. Beleza? Então, isso significa que ele vai levar isso num tempo menor, tá? Então, com certeza, num tempo menor, mais precisamente a metade do tempo. Porque se eu quadrupliquei aqui, e esse tempo está elevado na raiz, com certeza esse tempo aqui, ele teria que ser t sobre 2, para quando eu elevar ao quadrado, ficar t sobre 4 e manter a proporção. Tá? Então, um item bem difícil. E, logicamente, né, como esse trecho de aceleração acontece entre A e B, tudo que acontece entre A e B vai refletir entre B e C. Então, se faz isso aqui na metade do tempo AB, no BC também será na metade do tempo. Então, esse item 16 está corretíssimo. Então, esses dois últimos itens bem pesados, veja que diferente das outras questões, essa prova aí cobrou uma pegada de matemática, uma pegada de relação de fórmulas um pouco maior. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!